Timóteo, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim a faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de querer nele, para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, que honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém. É bom estar de regresso ao nosso estudo bíblico, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. E começo por saudar a todos, especialmente aqueles que nos acompanham à distância. Na impossibilidade de eu poder estar presente fisicamente neste estudo, não pude deixar de querer dar um pequeno contributo para o mesmo, através de uma gravação, que é o que estou a fazer. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1 e versículo 16, nós lemos assim: Por isso, mas por isso, alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, eu gostava de destacar esta pequena expressão neste texto, que é a expressão em mim. Por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. O que eu quero que atentem é para a expressão em mim, Jesus Cristo, para que em mim, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Neste texto nós vemos como Paulo foi objeto da manifestação da longanimidade de Deus, da alta paciência de Deus para com ele, mediante graves insultos. Foi neste quadro que ele foi salvo. E é curioso que também nós, todos nós crentes, sem exceção, fomos objeto da manifestação da longanimidade de Deus. Porque aquilo que aconteceu da nossa parte para com ele não aconteceu apenas com Paulo, aconteceu também connosco. Graves insultos para com Deus. Deus não conhece graus de pecado. Para Deus só há pecado e todos nós somos igualmente pecadores,
como o próprio apóstolo Paulo escreveu, não há diferença. Foi assim que também nós fomos salvos, como ele. Não fora a longanimidade de Deus para conosco, teríamos sido julgados e condenados de uma forma justa e implacável. Relembramos o que o apóstolo Pedro escreveu na segunda carta que ele escreveu, no capítulo 3, versículo 15, quando ele diz: tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor. Foi isto que aconteceu connosco e com Paulo. Fomos salvos pela longanimidade de Nosso Senhor, tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. É muito instrutivo e muito edificante ver como Paulo agradeceu a Deus de forma prática a manifestação dessa longanimidade para com ele, quando ele diz: em mim, como ele escreveu. Aprendamos com ele e procedamos do mesmo modo que ele. Este é um dos propósitos do estudo bíblico que nós fazemos. Procurar aplicar a cada um de nós aquilo que nós vemos nas Escrituras. Em Colossenses 1:29, o apóstolo escreveu assim: e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Cá temos a expressão em mim. Ele deixou que a sua eficácia, a eficácia de Deus, do Senhor, operasse nele poderosamente nos combates espirituais. Estamos a deixar que a sua eficácia, a eficácia do seu poder, opere também igualmente em nós? Esta é uma boa pergunta que nós devemos colocar a nós mesmos e devemos procurar experimentar na nossa experiência. Sejamos combatentes como Paulo, não passivos, nem sequer meramente ativos, pois nós devemos ser como ele, verdadeiramente combativos. Em Filipenses 1:30, ele escreveu e disse: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. E 2 vezes vemos aqui a expressão em mim. Tendes visto este mesmo combate em mim e tendes ouvido que este combate está em mim. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 9, o apóstolo escreve também e diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O que Deus fazia em Paulo era transparente, e aquilo que Deus opera em nós também deve ser transparente. Os outros viam o que Deus estava a fazer em Paulo e isso constituía modelo para os outros imitarem. Estamos a ser modelo visível para os outros imitarem também, especialmente aquilo que nós lemos no versículo anterior, o versículo 8, quando o apóstolo escreve: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, que estas coisas, que estas virtudes sejam em nós transparentes, sejam visíveis para que os outros imitem. Em Gálatas 2:20, o apóstolo escreveu: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cá temos a expressão em mim. Cristo vive em mim, já não sou eu que vivo. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O segredo está em anularmos o nosso ego. Como é que nós estamos quanto ao nosso ego? Ainda vivemos em torno dele? Ainda estamos muito preocupados com o que os outros pensam de nós? Com o que os outros nos fazem? Não vivamos em torno do nosso ego. Não queiramos ser nós mais a viver, mas Cristo em nós, como Paulo. Cristo vive em Paulo, Cristo vive em mim, disse ele. Cristo vive em nós? É a pergunta que se impõe agora a cada um de nós. Ou ainda estamos a viver uma vida egocentrada? Que Deus nos ajude a que isso não aconteça. Em Gálatas 2:8, o apóstolo escreve e diz: porque aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia, para com os gentios. Nós vemos neste texto que o Senhor operou eficazmente em Paulo no seu dom de apóstolo. Nós também temos dons. E a minha pergunta é se Deus está a operar eficazmente nos nossos dons. Será que Ele está a operar eficazmente nos dons que Ele nos deu? Pensemos nisso e vivamos em função disso. Em Gálatas 1:16, o apóstolo também escreve e diz: revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Ora, nós vemos aqui que, tendo Cristo sido igualmente revelado em nós, não é? Porque não foi só revelado em Paulo, mas em nós também, o que é que nós fazemos com isso? Devemos pregá-lo. E a pergunta que se impõe é: estamos nós a fazê-lo? Estamos a pregar Cristo, depois de Ele ter sido revelado em mim? Ele revelou a sua misericórdia em mim. Depois Ele está a revelar Cristo em mim. E o que é que eu faço agora, em mim, com aquilo que eu tenho? Devo pregar Cristo
aos outros. Digamos como o apóstolo Paulo, em Romanos 1,15. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estás em Roma. Estamos nós prontos também para anunciar o Evangelho àqueles que nos circundam, tanto quanto está em mim. E em mim agora, para além da sua misericórdia, para além da sua longanimidade, em mim está Cristo. Tanto quanto está em mim, e em mim está Cristo, com todas as suas virtudes, devo também estar pronto para anunciar o Evangelho aos outros. Que assim seja, que o Senhor seja glorificado. Amém. Boa noite a todos. Hoje, à falta de melhor, estou cá eu, mas ainda bem que estamos cá, porque é bom nós estudarmos a Palavra de Deus e que de facto continua a ser ela a transformar-nos. E também deixo uma boa noite também aos que vão ver o estudo de hoje. E continuando também, irmãos, no versículo 16, que vou voltar a ler, que diz: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, vos trace toda a longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Um pouco antes, e antes de iniciar este estudo, vou fazer uma pequena introdução antes de vir para cá hoje, antes de vir aqui ao estudo. Estava ali na casa do Eloy, depois na volta ainda vi ali o irmão Carlos, mais o Marcos, e a ir para casa fui abordado por duas testemunhas de Jeová, e a gente aproveita a deixa e tentamos falar-lhes de Cristo. E isto para dizer o quê? Que no meio da conversa depois estivemos ali a ver algumas passagens, porque depois fui-lhes tentando tomar a conversa, ou liderar ou guiar a conversa, fui-lhes fazendo algumas questões para tentar fazê-los entender o Evangelho. E uma das coisas que tentei abordar-lhes foi acerca qual é a posição deles na Bíblia, quem é que eles são na Palavra de Deus. Porque se nós não entendermos onde é que nós nos encaixamos, a quem é que Deus se dirige, que promessas é que Ele tem, quais são as nossas funções, como é que nós devemos servir, com que ferramentas vamos nós servir, porque muitos acham que uma das ferramentas de serviço que Deus hoje dá é a profecia, ou seja, profetizar o futuro, que Deus dá esses dons, que são essas ferramentas que Deus nos dá hoje, ou que dá a capacidade de nós curarmos outras pessoas, ou que dá a capacidade de nós conhecermos línguas sem sequer estudarmos. E a compreensão destas coisas e o estudo e a falta de entendimento acerca de tudo isto vai fazer com que nós tenhamos entendimentos errados, tenhamos expectativas erradas e, pior de tudo, estejamos a pregar aquilo que não deve ser pregado hoje. E podemos estar a falar de algo que antigamente era verdade, mas que hoje não é. E uma das questões que tinha colocado na altura era: vocês dizem-se testemunhas de Jeová, e dizem com base em Isaías 43. E eles disseram que sim. E eu perguntei-lhes: mas aquela passagem, quando lá é falado a quem? A quem é que Deus se dirige? E ao ler aquela passagem, eles perceberam que era Israel. E a conclusão óbvia é: se Deus está a falar a Israel, é óbvio que Israel é que é a testemunha de Deus. E então, tu és israelita? Nenhum deles era israelita, os dois portugueses. E então perguntei-lhes: então vocês, não sendo israelitas, como é que se dizem testemunhas de Jeová? E eles depois tentaram justificar-se. E a justificação nunca é pela palavra de Deus. Foi por exemplos, foi por ideias completamente diferentes, mas no que toca à palavra de Deus, quando nós vamos analisar, tem de haver um contexto. Qual é que é o contexto? A quem é que Deus está-se a dirigir? É verdade que a Bíblia que está aqui escrita é para nós lermos, e é por isso que nós estamos aqui a lê-la, a estudá-la, a compreendê-la, a analisá-la, mas essa análise tem de ver com vários princípios que nós vamos tendo. E uma delas é o contexto. Qual é o contexto daquela passagem? A quem é que Deus está-se a dirigir? Está-se a dirigir a mim como gentio, como alguém perdido, ou está-se a dirigir ao povo de Israel? E esta falta de entendimento faz com que pessoas montem ensinamentos errados, tenham entendimentos errados, falem ou prometam coisas que não são para ser prometidas, nem são para nós hoje.
E isto fazendo a tradução de falar e de nós repetirmos aqui várias vezes as mesmas coisas, porque isto tem de ser segurança para nós. Porque ainda hoje há muitos que não compreendem estas verdades, que dificilmente vão compreender ou que não têm interesse em estudar. E daí ser importante nós repetirmos, e às vezes repetirmos, e muitas vezes a refeição é arroz o dia todo e é o ano inteiro, porque nós ainda não chegámos ao entendimento e à compreensão para ir para coisas mais diferentes, para irmos aprofundar mais o texto. E às vezes é preciso nós repetirmos isto vezes e vezes sem contas e citarmos passagens e analisarmos e estudarmos passagens, para que depois, quando houver um entendimento correto e quando todos chegarmos à mesma compreensão, conseguirmos ainda aprofundar mais o texto. E esta passagem do verso 16 é muito importante, porque e utilizei esta introdução para falar de uma palavra que é muito importante nesta passagem e que queria que nós debruçássemos hoje, que é quando Paulo fala que ele foi tido para exemplo. Porque a passagem diz que ele alcancei misericórdia para que em mim Cristo, para que em mim que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a longanimidade e notem agora para exemplo dos que haviam de vir. Esta passagem aqui, a palavra exemplo, há várias traduções que, ao traduzir esta palavra, ela pode ser traduzida por tipificação, pode ser traduzida por esboço, ou seja, Paulo ser um esboço do qual os outros depois vão ser criados à volta disso. E normalmente as duas palavras que normalmente utilizamos muito também, além de exemplo, é a palavra padrão, Paulo ser um padrão, ou ele ser um modelo. E nós já ouvimos várias vezes acerca destas palavras de Paulo, mostrar que ele foi feito para padrão ou para modelo, e ele mostra que ele foi colocado como modelo para os que haviam de crer em Cristo Jesus para a vida eterna. Uma pequena analogia, e que nós já ouvimos um pouco esta história, que remonta um pouco à Revolução Francesa. Não sei se os irmãos têm lembrança, mas nessa altura tinha sido desenvolvido, durante a Revolução Francesa, tinha sido desenvolvido um sistema de medidas universal. Ou seja, haver um sistema de medidas de peso ou de distância que fosse universal em todo o mundo. E essas medidas, na altura que tentaram utilizar, era baseado em grandezas naturais e que fosse facilmente reproduzível. As primeiras unidades de medida tinha sido o quilograma, e que depois foi criado o quilograma padrão, e também o metro padrão, que também foi utilizado, que era estes dois tipos de padrões. Um deles era um cilindro de platina-irídio, e o outro era a distância, que eram duas marcas, e essa barra ou essa régua também era uma barra em platina-irídio também. Ou seja, eram as duas do mesmo elemento, mas uma tinha um peso que iria ser o quilograma padrão e o outro iria ser o metro padrão. E esses padrões físicos, eles depois foram sempre utilizados, ou seja, havia aquele modelo, aquele padrão, e com base naquilo iria-se criar outras coisas, ou outros pesos, ou outras medidas. Ou seja, nunca iria ser utilizado o mesmo, mas aqueles modelos iriam ser utilizados para depois fazer-se cópias deles, para depois as pessoas utilizarem. Para depois medirem frutas, medirem carnes, medirem peixe, neste caso pesarem, ou fazerem medidas para fazerem mesas, ou seja que material fosse, iria haver sempre uma régua ou um peso que iria ser criado com base num padrão. Hoje em dia isso já evoluiu e já é completamente diferente, mas estes modelos e estes padrões, porque é que eles são importantes? E é aqui que é importante nós conseguimos perceber isto. Os padrões e os modelos, eles são importantes porque ajudam-nos a garantir a qualidade e a confiabilidade daquilo que vai ser feito. Se não houver um modelo de um livro ou um modelo de um telemóvel, dificilmente vão conseguir criar esse modelo. Por exemplo, empresas grandes como da Apple ou da Microsoft, eles normalmente, quando eles vão enviar para grandes fábricas na China ou em qualquer outro lado, eles enviam os modelos. E os modelos que eles enviam e os padrões que eles enviam, os esboços, por exemplo, agora vai sair novos telemóveis, esses telemóveis vão ser criados com base no modelo do primeiro.
Há um modelo que eles desenvolveram e um modelo que eles vão mandar, eles dizem este modelo é que é o original, isto é que tem a qualidade e isto é que vai garantir que os próximos que vão ser criados vão ter a qualidade. E a qualidade que ela vai ser garantida e a confiança que a marca garante é com base no primeiro modelo desse telemóvel. Para depois, isso para quê? Para depois os produtos eles atenderem a certos requisitos de qualidade. Porque depois há requisitos que vão ter de atender, porque se não atingirem esses requisitos de qualidade, de segurança, de desempenho, isso vai fazer com que os produtos sejam confiáveis, sejam de duração mais longa e é só com base nos modelos e nos padrões que é possível garantir isso. É possível também garantir, e os padrões são muitas vezes utilizados para garantir compatibilidade entre várias coisas. Por exemplo, num carro, o carro tem várias peças, cada uma delas há de ter o seu próprio modelo e um modelo bem definido e as peças que depois vão ser criadas com base nesse modelo vão garantir que vão sendo compatíveis umas com as outras e que tudo, no final, vai se encaixar e vai funcionar perfeitamente em harmonia. E daí ser necessário criarmos esses padrões e ser necessário haver tudo isso bem integrado ou bem compatível uns com os outros, porque senão as coisas não vão funcionar. O modelo também é muito utilizado para eficiência, ou seja, bons modelos, e quando os modelos estão bem feitos, os esboços estão bem feitos, os requisitos estão todos lá e eles estão atendidos, eles vão garantir que depois a produção dos materiais vão ser mais eficientes, vão ter melhor qualidade, porque se o modelo não estiver bem definido ou houver falta de alguma coisa, as coisas não vão sair bem. Por exemplo, se alguém tiver, por exemplo, o Márcio e o Nando, que fazem ali a parte das janelas, se eles não tiverem as medidas corretas, quando forem montar a janela, ou a janela, se for muito pequena, já vai material fora. Se for muito grande, talvez eles consigam fazer ajustes, mas depois, se for demasiado grande, se calhar tem de ir para trás outra vez. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a produção, ou neste caso a construção, seja mais eficiente e poupe trabalho. O modelo também é interessante a ver, nós temos modelos porque eles ajudam a haver inovação. Por exemplo, no caso dos carros ou dos telemóveis ou até dos microfones, normalmente quando saem modelos superiores são sempre com base nos anteriores. Eles pegam nos modelos anteriores e veem o que é que nós podemos melhorar aqui, como é que podemos tornar este equipamento ainda melhor. E essa inovação só é garantida se houver um modelo anterior. E normalmente há um modelo anterior ao modelo atual que depois, com base nisso, existe a inovação. E também a facilidade de uso. Os produtos que normalmente seguem os vários modelos e padrões também vão sendo criados e inovados para depois serem utilizados mais facilmente. Ou seja, em resumo, os modelos e os padrões são sempre essenciais para nós conseguirmos garantir a qualidade, a compatibilidade, a eficiência, a inovação de coisas que nós utilizamos no dia-a-dia. É por isso que quando Paulo diz que ele foi feito para modelo dos que haviam de crer em Jesus para a vida eterna, ele mostra nesta passagem e noutras que temos estudado até aqui, que o Senhor Jesus salvou, criou, neste caso o apóstolo Paulo e a nós também, mas no caso do apóstolo Paulo, ele foi salvo e foi criado como uma nova criatura para modelo do que é ser um cristão. Como é que nós sabemos o que é ser um cristão? É porque houve um primeiro cristão. Houve, de acordo com o Evangelho da Graça de Deus de hoje. E ele foi esse modelo como cristão na sua salvação, a forma como ele foi salvo, a forma como serviço, como é que nós devemos servir como aos apóstolos que não tinham nada, faziam milagres, entre outras coisas, ou é como Paulo, que fez, mas depois foi deixando de ter. E também foi salvo como padrão também na conduta do dia-a-dia, como é que nós, como crentes, devemos lidar com os outros, como é que devemos agir, quais são os nossos princípios e nós vamos guiando por onde? Vamos guiando, é verdade, pela Palavra de Deus, mas vamos guiando pela Palavra de Deus do que ela diz em Levítico, em Números, em Êxodo, ou pelo que diz para nós hoje. E é interessante a vida dele, porque se nós repararmos um pouco na vida do apóstolo Paulo, vamos notar pelo menos duas coisas interessantes. Que o apóstolo Paulo, ele não foi salvo por crer no que os apóstolos disseram. Por exemplo, em Atos 2, e podemos abrir, no livro dos Atos dos Apóstolos,
no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e a partir do versículo 37, até aqui o contexto, o Pedro tinha falado aqui neste dia do Pentecostes, e ele tinha falado uma mensagem muito forte para eles, tão forte que eles dizem a partir do versículo 37, neste caso os ouvintes, diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, varões? Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir no pão e nas orações. Ao contrário do apóstolo Paulo, que ele foi salvo em Atos 9, ele não foi salvo por ouvir, muito pelo contrário, ele conhecendo a mensagem e estando a par, isso fez com que o coração dele tivesse duro, e ele estava endurecido, daí a passagem e Estevão ter sido apedrejado e a palavra de Deus dizer que Paulo consentiu com a morte dele, ou seja, ele conhecia a mensagem, ele sabia quem era Cristo, mas o coração dele estava endurecido. Ele não foi salvo por ouvir a mensagem que Pedro e os outros tinham pregado. Ele não foi salvo por conhecer tudo isto. E ele não queria. Ele foi salvo de maneira, como ele diz, ele foi salvo, ele alcançou misericórdia. Deus teve misericórdia com ele naquele momento. Misericórdia e graça, teve misericórdia, não lhe dando o que ele merecia, e deu-lhe graça, mostrando a Paulo e fazendo dele o que ele não merecia. Porque Paulo também não mereceu ser salvo, não mereceu ser feito exemplo ou modelo para nós hoje, muito pelo contrário, ele merecia o julgamento. E Deus mostrou-lhe misericórdia e mostrou-lhe graça para torná-lo no modelo que ele é para nós hoje. Paulo também não recebeu o evangelho que os apóstolos receberam, muito pelo contrário, ainda que ele por vezes tivesse falado. Ou seja, Paulo nunca disse que Jesus era o Messias que estava por vir. Ele nunca pregou que neste caso, os ouvintes tinham de crer e ser batizados. Muito pelo contrário, Paulo, a mensagem que ele recebeu era diferente. Ele inicialmente ainda pregou e falou aos judeus. Por exemplo, seguirmos um pouco em frente, em Atos 9, ainda no mesmo livro, só umas páginas à frente, e que nós já conhecemos bem esta passagem, que ele, no início da passagem, ele tinha sido salvo, e que ele na ida até Damasco, mas depois, ele, após ter recebido misericórdia do Senhor, é dito no versículo 22, o seguinte: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, o Senhor Jesus, era o Cristo. E ele aqui não estava a pregar a mesma mensagem que os apóstolos estavam a fazer, estavam a pregar, mas notem que ele aqui estava a tentar mostrar aos judeus que o Senhor Jesus era o Cristo. Ele estava a dar testemunho da vida dele também. O doutor, há aqui isto foi tirado de um livro que muitos de nós já conhecemos, que é Paulo, que é o apóstolo Paulo, a sua mensagem, e no início deste livro, do Cornelius Stam, ele cita um irmão que era o Dr. Dean, e que ele diz o seguinte acerca de Paulo: porque é que era necessário Paulo ter uma nova revelação do Evangelho, se ele devia pregar o mesmo que João Batista e Cristo e os seus discípulos pregaram? Onde é que reside a diferença? João Batista e Cristo e os seus discípulos, eles ofereceram sempre a Israel um Messias. E notem que Paulo, por exemplo, nesta passagem, ele não oferece um Messias. Ele está a tentar mostrar que Jesus é Cristo. Mas ele não está a oferecer um Messias. O Evangelho de Paulo, e quando ele depois, nós vemos nas epístolas que temos estado a estudar,
ele em nenhum momento no seu Evangelho ele não oferece um Messias a Israel. Muito menos está, e muito pelo contrário, ele mostra que Deus agora, e Deus hoje em dia, ele não está a oferecer um Messias a ninguém. Paulo, nesta passagem, na primeira epístola a Timóteo 1,16, ele mostra que nós alcançamos misericórdia e graça da mesma forma que ele alcançou. E vemos que Paulo, ele dizendo que ele tinha alcançado misericórdia, como ele diz na passagem, alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo daqueles que haviam de crer nele para a vida eterna, mostra também que nós alcançamos a misericórdia e também foi-nos dado graça, da mesma forma que foi dada a Paulo. E daí nós vemos que Paulo é este modelo. Ele foi utilizado então como modelo para mostrar como é que nós devemos ser hoje, como é que nós devemos agir no nosso dia-a-dia e como é que nós devemos servir hoje. Eu vou então terminar, irmãos, dizendo que é triste como hoje em dia alguns modernistas e liberais têm ensinado durante anos que Cristo é o nosso exemplo ou modelo, quando não é. O Senhor Jesus Cristo, ele nunca é um modelo, nem é um exemplo que devemos seguir. Muito pelo contrário, Cristo é o criador do modelo. Foi Cristo que criou o modelo, neste caso o apóstolo Paulo, não só ele como ser humano, mas ele como salvo, como padrão da forma como nós devemos ser salvos, devemos servir e devemos agir. E foi o Senhor Jesus Cristo que ele, sendo o Criador, criou este exemplo. Não é ele o exemplo que temos de seguir, mas é ele o Criador que nós devemos adorar. E não é o Senhor que nós devemos seguir nas suas pisadas, nem segui-lo para ser salvo, muito pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo é que é o nosso Salvador e é o nosso Criador, a quem nós devemos adorar. E é triste porque muitos pregam um Cristo que não deve ser pregado, falam de um Cristo que não deve ser falado hoje e dão a conhecer um Cristo que nós não conhecemos hoje em dia. Cristo, de facto, ele não é um modelo, mas ele é o Criador do modelo, como ele sempre foi. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre foi o Criador. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu não vou seguir mais em frente, mas depois, para uma próxima, queria falar um pouco de Paulo, como é que Paulo, ao longo das Escrituras, ele é o nosso modelo na salvação, no serviço e na conduta. Mas que o Senhor nos ajude a estudar cada vez mais a sua palavra, a compreendê-la, a percebermos o que é para nós hoje e, de facto, a falarmos desta palavra que é rica, que é eficaz e que pode transformar vidas. Que o Senhor nos abençoe.